O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha muito medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficava embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: queres que me des agora num prato a cabeça de João Batista? O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. E ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Igreja celebra hoje o martírio de São João Batista. Cada santo que nós celebramos deve nos levar a refletir sobre a nossa vocação cristã. Todos nós somos chamados à santidade. E a Igreja coloca diante de nós muitos exemplos para dizer para nós que é possível viver a vida cristã com compromisso, com responsabilidade e com fidelidade. Somos predestinados à santidade, como nos diz o apóstolo Paulo, predestinados para sermos santos. Portanto, não é uma opção para o cristão, mas é um dever, um compromisso de procurar viver
a sua vocação com amor, com compromisso com Deus e com os irmãos. Por isso é importante cada um de nós descobrir a própria vocação, o próprio chamado e seu lugar dentro da igreja. A cada um de nós, Deus confia uma missão. Ele quer que todos nós sejamos colaboradores do seu plano, que nós participemos deste plano de salvação para cada um de nós e para todos aqueles que aderem, acreditam no nome do Senhor Jesus. De João Batista nós celebramos seja o nascimento como a sua morte, o seu martírio. Jesus mesmo falou a respeito de João. Jesus disse: dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Portanto, o próprio Jesus o exalta. E ainda falando de João, Jesus pergunta ao povo: o que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios. Jesus fala, portanto, da firmeza, da determinação, do caráter de João. João não era um homem fraco que se deixava influenciar pelas pessoas, mas ele tinha uma posição firme, definida. João era um homem consciente daquilo que ele estava anunciando. Era corajoso. João era um homem despojado, um homem que não buscava o sucesso pessoal, não pensava em si mesmo, mas vivia em função da missão que ele tinha recebido. E quando perguntavam se ele não seria o Messias, o que João respondia? Eu não sou o Messias, eu sou apenas uma voz que grita no deserto: preparai os caminhos do Senhor. É necessário que ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno nem mesmo de desamarrar as suas sandálias. Portanto, João é muito consciente da missão que ele recebeu, da sua vocação. Veio preparar o povo para receber o Messias. João é um profeta, considerado o último dos profetas, porque ele não só anunciou a vinda do Messias, mas ele mesmo apontou para o povo, dizendo, mostrando a pessoa de Jesus: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Portanto, João viu Jesus, viu o Messias, mostrou para as pessoas. Era aquele que eles deveriam seguir. João é profeta, por isso ele anuncia a palavra de Deus, anuncia a verdade de Deus. João é aquele que anuncia a vontade do Senhor. Esse é o papel do profeta: anunciar a palavra, falar em nome de Deus, comunicar a vontade de Deus. E João, como profeta, denuncia o pecado, denuncia o mal, denuncia aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Portanto, além de anunciar a vontade do Senhor, precisa denunciar o mal, o pecado, a injustiça, aquilo que impede que a vontade de Deus aconteça para o bem das pessoas.
E João, como profeta, testemunha a verdade, anuncia, denuncia, e ele mesmo é uma testemunha. Se pode olhar para ele e dizer: assim deve comportar-se alguém que crê em Deus, assim deve agir, assim deve fazer. João é um homem coerente, por isso Jesus o elogiou, pela sua coerência, pela sua firmeza. Portanto, João é o exemplo para cada um de nós, é o exemplo para toda a igreja. A igreja, ela deve ser anunciadora da palavra e deve ser testemunha de Cristo até as últimas consequências, como fez João. João não se calou diante da injustiça. João sabia que estava correndo risco, porque estava contradizendo, denunciando alguém que tinha todo o poder temporal. Mas ele não se calou, ele falou a verdade. Por isso, ele pagou com a própria vida. O Papa Emérito Bento XVI, ao falar de São João Batista, ele diz: celebrar o martírio de São João Batista recorda-nos também, a nós cristãos deste nosso tempo, que não se pode comprometer o amor a Cristo, a sua palavra e a sua verdade. A verdade é verdade, não há comprometimentos. Não se pode comprometer a verdade, não se pode calar. Não se deve assumir compromisso com aquilo que não corresponde à verdade. Não se pode assumir compromissos com o poder deste mundo, com aquilo que prejudica o ser humano, aquilo que é contrário à fé. A verdade é verdade. O Papa Francisco, ao falar sobre a vida de São João Batista, ele recordou os mártires dos nossos dias. Diz: aqueles homens, mulheres e crianças que são perseguidos, odiados, expulsos das suas casas, torturados, massacrados. E diz ainda que esses mártires terminam sua vida sob a autoridade corrupta de pessoas que odeiam Jesus Cristo. A igreja foi sempre perseguida em todos os tempos. São milhares de mártires em todas as épocas da história da igreja. E também em nossos dias existem irmãos e irmãs que são perseguidos e mortos, porque são discípulos, discípulas de Jesus Cristo. E esses irmãos não desistem, não renunciam à sua fé. Também eles pagam com a própria vida. São os mártires dos nossos dias e que continuam sendo para nós uma chamada de atenção. Os mártires sempre nos questionam como nós estamos vivendo a nossa fé, se nós temos essa constância, essa determinação diante das adversidades. Crer em Jesus Cristo é comprometer-se com Ele até as últimas consequências, como fez João Batista. Nós temos a liberdade para anunciar Jesus Cristo, mas às vezes nós somos temerosos, às vezes nós temos medo, até mesmo daquilo que os outros possam pensar de nós. Às vezes temos medo de que as pessoas nos critiquem. Muitas vezes os jovens
têm essa vontade, esse desejo de anunciar Jesus Cristo, mas se sentem constrangidos, sentem medo, porque o que os outros irão pensar podem servir de ser motivo de risos, de chacota para os seus coetâneos. Mas João Batista nos ensina que é preciso ter coragem, fazer esta opção por Jesus Cristo e não temer as consequências do nosso testemunho. Sejamos, portanto, nós cristãos coerentes, sejamos capazes de anunciar a palavra confiada a nós e levar essa palavra a todo lugar. Onde estivermos, lá esteja a palavra, lá esteja a presença de Cristo através do nosso testemunho. Ontem celebramos aquela bonita missa aqui na Basílica com a participação de 18 bispos, sacerdotes, diáconos, o povo em geral. Foi início das peregrinações, início da preparação próxima para a celebração do Círio. E muitos irmãos e irmãs foram enviados para anunciar a palavra de Cristo, para anunciar a verdade, para levar a mensagem de esperança e de salvação. Foi um compromisso que muitos assumiram e que o farão com alegria, com entusiasmo. E assim serão testemunhas de Cristo nos dias de hoje, como foi São João Batista. O Senhor Jesus está conosco quando nós vamos em seu nome. Ele não nos deixa a sós, porque foi compromisso que ele assumiu com cada um daqueles que se dispõem a anunciar e testemunhar o seu nome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.